Deus em Cristo seja louvado. Vamos com a guia do Espírito Santo de Cristo Jesus, provar dentro das Escrituras Sagradas que o nome do unigênito Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, como ensina a teologia do mundo para os religiosos. Que o nome do Filho de Deus é somente Jesus ou Senhor Jesus. Não há necessidade de acrescentar o nome de Cristo, assim diz eles. Vamos provar dentro das Escrituras Sagradas que o nome completo do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Começa dizendo que o nome é Jesus Cristo e depois reconhecido pelos apóstolos de Senhor Jesus Cristo. Vamos para o Evangelho Lucas 1,31. Palavra do anjo do Senhor Jesus Cristo. Veio para Maria e disse para Maria: Tu conceberás e darás à luz um filho e se chamará Jesus. Agora vamos para Lucas 2,11. E diz assim, os anjos vieram e anunciaram para os pastores, dizendo assim: é que eu vos trago boas novas de salvação para todos os povos da terra. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os irmãos, por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus, refutam o irmão Francisco do Ceará sobre o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus. O Filho de Deus tem o seu nome, o qual muitos dizem que Cristo não é nome, é apenas uma qualificação. O Filho de Deus tinha duas naturezas: Jesus, natureza humana; Cristo, natureza divina. Quem negar a natureza divina do Filho de Deus está negando a Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 e Lucas 12, 8 e 9. Quantas e quantas pessoas que tem neste mundo negando o nome de Cristo? Mais de 90% dos religiosos confessam Jesus, ou Senhor Jesus, mas negam a Cristo. Em Mateus 16,16, o Senhor Jesus Cristo pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Uns diziam que é João Batista, outros diziam que é Elias. Agora se vira para os apóstolos e diz: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que me refutam sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, eu te pergunto, por que Pedro não disse tu és Jesus, o Filho de Deus, mas disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Que diz assim: porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Por que o escritor não escreveu no Evangelho que a graça veio por Jesus, ou pelo Senhor Jesus, mas disse que a graça veio por Jesus Cristo? João capítulo 17, versículo 3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Por que o escritor não disse que a vida eterna é Jesus ou o Senhor Jesus, mas sim disse que Jesus Cristo é a vida eterna? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Está escrito: como é o nome do nosso advogado, que intercede por nós ao lado do Pai Celestial? É Jesus ou é Senhor Jesus? 1 João 2, 18 a 23. Diz assim: aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse mesmo é o anticristo. Qualquer que nega o Filho não tem o Pai. Como é que é o nome do Filho de Deus?
Me responda, com base nas Escrituras Sagradas, como é o nome do Filho do Deus vivo? É somente Jesus ou Senhor Jesus? 99% dos religiosos negam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. 1 João 5, 19 a 21. Quem deu a conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna? Foi Jesus ou foi o Senhor Jesus? Que nos deu a conhecer o verdadeiro nome do Filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: todo aquele que vai além do ensino de Cristo não tem Deus. Por que João não disse todo aquele que vai além do ensino de Jesus ou do Senhor Jesus? Mas disse todo aquele que vai além do ensino de Cristo não tem Deus. Eu te pergunto, você, meu irmão, que me refuta sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por que Tiago não disse que era servo de Deus e de Jesus, ou do Senhor Jesus? De quem Pedro era servo? De Jesus ou de Jesus Cristo? Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro disse que era servo de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3, versículo 11, Paulo disse: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual era o fundamento dos apóstolos? Senhor Jesus ou Senhor Jesus Cristo? Não era Jesus e nem Senhor Jesus. O fundamento dos apóstolos era Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 16, versículo 24 a 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Veja o que Paulo fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Para os religiosos, quem vai voltar é Jesus, mas para os apóstolos, quem vai voltar é o Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Pedro disse que não seguia fábulas quando ele estava fazendo conhecer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vejam, neste capítulo 1 da segunda carta de Pedro, quantas vezes Pedro pronuncia o nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos para o ponto-chave da nossa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz assim: ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também vivemos. Mas nem em todos há este conhecimento. Irmãos, é lamentável os religiosos e suas religiões negarem o nome de Cristo. Todos os dias nas igrejas que os homens são pastores e anciãos. Os atalaias da última hora crê no Senhor Jesus Cristo. Esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Para os irmãos que me refutam sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, vocês não estão me refutando. Estão refutando as Escrituras Sagradas, estão refutando os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que quando iam pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciavam Jesus Cristo, Cristo Jesus ou Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que me refutam, vocês fazem tudo isso porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como disse o próprio Jesus Cristo em Mateus 22, 29, João 5, 39. Se os irmãos examinar as Escrituras Sagradas, nunca mais vão me refutar sobre o verdadeiro nome do Filho do Deus vivo, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo. Mas nem em todos há este conhecimento sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Estamos limpos do sangue dos irmãos que nos refutam. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu vi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar.
Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Para que servem as Escrituras Sagradas? Por quem foi escrito as Escrituras Sagradas? Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44, 26. Eu, Jesus Cristo, envio o meu atalaia da última hora para testificar estas coisas em favor das igrejas da face da terra, antes de tocar a última trombeta. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. É o conselho revelado dos céus, das Escrituras Sagradas. Para muitos irmãos aqui na terra que desconhecem, o Filho de Deus. Ou seja, a obra de Deus aqui na terra. Irmãos, que me refutam sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. O mais incrível é que eu tenho que ouvir dos irmãos que me refutam. Eles dizem que conhecem as Escrituras Sagradas. Eu acredito que estes irmãos conhecem mesmo as Escrituras Sagradas. Parece que estes irmãos nunca meditaram nas palavras do Senhor Jesus Cristo de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Onde Jesus Cristo faz aquela comparação de duas casas, uma casa edificada na rocha e a outra casa edificada na areia. Quem lê as Escrituras Sagradas e não entende, é casa edificada na areia. Quem lê as Escrituras Sagradas e entende, é casa edificada na rocha. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, todos que refutam o pregador desta mensagem sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, é casa edificada na areia. Por se falar em casa edificada na areia, se falar em rocha, rocha é pedra. Eu te pergunto, você diz que conhece as Escrituras Sagradas, como era o nome daquela rocha que Moisés bateu nela no deserto? Veja 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O nome da rocha que Moisés bateu nela no deserto era Cristo. Você sabia que refutar o irmão Francisco do Ceará sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus é fazer o mesmo que Moisés fez, está batendo com a cabeça em um muro de bronze? E pergunto, meu irmão, como era o nome do Espírito que falava na boca dos profetas do passado? Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 12. Quem falava na boca dos profetas de Deus era o Espírito de Cristo. No nome de quem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo batizavam? Veja Atos 2, 38. Se Cristo não é nome, e por que os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo? Se Pai não é nome, e se Cristo não é nome, e por que Jesus Cristo ordena que se batizasse em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo? Quando se pronuncia a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, está pronunciando Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo. É lamentável um irmão dizer que conhece as Escrituras Sagradas e ser contra o nome de Cristo, se justificando que Cristo não tem nome, que Cristo não é nome. Isso é pisar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Se o próprio Jesus Cristo diz que Cristo é nome, quando disse batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para os irmãos que me refutam, com quem os irmãos aprenderam que Cristo não é nome? Aonde os irmãos leram nas Escrituras Sagradas que Cristo não é nome? Já que os irmãos dizem que tem tanto conhecimento das Escrituras Sagradas, me mostrem um versículo nas Escrituras Sagradas dizendo que Cristo não é nome. Jesus Cristo e os seus apóstolos provam nas Escrituras Sagradas que Cristo é nome.
Mateus 28, 19 a 20. Atos 2 e 38. Se Cristo não é nome, então não se usa o nome de Cristo no batismo. Tem que batizar somente em nome de Jesus. E não pode falar o nome de Cristo, porque Cristo não é nome. Quando o irmão ancião for batizar, tem que usar somente a palavra: irmão, em nome de Jesus te batizo. E em nome de Jesus, e amém. Se Cristo não é nome, o Espírito Santo não é nome, então não pode pronunciar a palavra Cristo e nem Espírito Santo, porque não é nome. Estou procurando este professor que ensinou isso aos irmãos, que Cristo não é nome. Os irmãos, se crê no Senhor Jesus Cristo, se crer no Senhor Jesus Cristo for juízo de condenação, eu já estou condenado por crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos aguardar para ver quem está certo ou quem está errado. Se é os irmãos que crê somente em Jesus ou no Senhor Jesus, ou é quem crê no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos têm livre escolha a quem é melhor seguir. Jesus sem o Cristo ou é Jesus com o Cristo? De qual lado os irmãos querem ficar no juízo final? Ao lado direito do Jesus com o Cristo ou à esquerda do Jesus sem o Cristo? Para os que ficarem à direita do Senhor Jesus Cristo, vão ouvir o Cristo dizer: vinde bendito de meu Pai. Para os que ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo, vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para todos que me negaram, ou que negaram o meu nome de Cristo aqui na terra. Para a vossa meditação, leia Mateus 25, 31 a 46. Só tem um meio para quem nega o nome de Cristo: confessar que Jesus é o Cristo. Isso, confessar que Cristo é o Filho do Deus vivo. Somente o Senhor Jesus Cristo poderá te livrar da ira vindoura que vai ser derramada sobre toda a face da terra. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Quem é que pode nos livrar da ira vindoura? É Jesus? É o Senhor Jesus? Ou é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Vamos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2 e 1. Apocalipse 1 e 1 a 7. Eis a voz dos teus atalaias da última hora, com a palavra original. Os atalaias exultarão de alegria, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Isaías 52 e 8. Quem vai transformar os nossos corpos carnal em corpo espiritual? É Jesus ou é o Senhor Jesus Cristo? Vamos para as Escrituras Sagradas. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo não disse que estava aguardando um Salvador Jesus ou um Salvador Senhor Jesus? Paulo disse, e disse chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo não disse que muitos eram inimigos da cruz de Jesus ou da cruz do Senhor Jesus? E é aonde se descobre quem são os inimigos da cruz de Cristo. Eu pergunto aos meus refutadores: como é o nome do Salvador que vocês estão esperando? É Jesus ou é Senhor Jesus? Ou vocês estão esperando o Senhor Jesus Cristo? Todos que amam o Senhor Jesus Cristo estão esperando o Senhor Jesus Cristo. Os meus refutadores estão esperando a vinda do Senhor Jesus. Este Jesus ou o Senhor Jesus deles? Vocês estão esperando Jesus ou o Senhor Jesus? Ou vocês estão esperando o Cristo da cruz? O Cristo que ainda está na cruz.
para as Escrituras Sagradas. O Cristo das Escrituras Sagradas tem um nome, e o nome completo que é Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar em João capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê no Filho já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora vem a pergunta para os meus refutadores: como é o nome do unigênito Filho de Deus? Vou lhe dar 3 opções para vocês me responder. Qual é a resposta correta? Qual destas 3 é a pergunta correta? Jesus, Senhor Jesus ou Senhor Jesus Cristo? Biblicamente, qual é a resposta correta? Deus manda um recado para os refutadores. A partir de hoje, vocês estão no vale da decisão. Quem vocês vão escolher para não serem condenados ou confundidos ou envergonhados naquele grande dia? Quem vocês escolhem como Filho de Deus? Jesus, o Senhor Jesus ou o Senhor Jesus Cristo? Paulo escolheu como Filho de Deus o Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Coríntios 11:1. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo escolheu ser imitador de Cristo. Porque Paulo não disse que era imitador de Jesus ou do Senhor Jesus, mas disse que era imitador de Cristo. Com quem Paulo aprendeu a ser imitador de Cristo? Paulo aprendeu a ser imitador de Cristo com o próprio Cristo. Veja Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homens, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Porque Paulo não disse que tinha recebido ou aprendido revelação de Jesus ou do Senhor Jesus, mas tinha sido revelado por Jesus Cristo. Paulo tinha o Espírito de Cristo. João tinha o Espírito de Cristo. Pedro tinha o Espírito de Cristo. 1 João 1 e 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu te pergunto, meus irmãos que me refutam, vocês têm a mesma comunhão com o Filho de Deus, como os apóstolos tinham? Com quem João tinha comunhão? Com Jesus, com o Senhor Jesus ou com o Senhor Jesus Cristo? João disse que ele tinha comunhão com o Pai, que é Deus, e com o seu Filho, que é Jesus Cristo. Se somos cristãos de verdade, a nossa comunhão tem que ser a mesma comunhão dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, será que os apóstolos pensavam diferente uns dos outros com respeito ao nome do unigênito Filho de Deus? Todos estavam de comum acordo que o nome do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Vocês não encontram os apóstolos dizendo que eram de Jesus ou do Senhor Jesus, mas eles diziam que eram servos de Jesus Cristo. Quando João disse a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, João estava dizendo a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo. O Pai é Deus, o Filho é Jesus, Cristo é o Espírito Santo. Este é o segredo da comunhão dos apóstolos, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem refutar o Apocalipse,
está refutando o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Apocalipse de João. Então, quem foi que revelou para João o Apocalipse? Foi Jesus ou foi o Senhor Jesus Cristo? Está escrito em Apocalipse 1:1. Quem revelou o Apocalipse para João foi Jesus Cristo. Este mesmo Jesus Cristo foi quem revelou para os seus servos, os profetas da última hora, que o nome do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Há um jugo desigual do Senhor Jesus Cristo e o jugo do Senhor Jesus das religiões. O jugo do Senhor Jesus Cristo é suave e leve. O jugo do Jesus das religiões é pesado, insuportável para se carregar. A salvação do Senhor Jesus Cristo é de graça. A salvação do Jesus das religiões tem que pagar 10% do seu salário ou da sua renda para ter o direito à salvação do Jesus das religiões, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Como atalaia do Deus Altíssimo e do seu Filho Jesus Cristo, estamos avisando o grande perigo que os religiosos estão correndo por rejeitar o nome do unigênito Filho de Deus, por refutar a revelação do atalaia de Deus sobre o nome do unigênito Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. O nome do unigênito Filho de Deus, biblicamente, escrituramente, é Senhor Jesus Cristo. Irmão, você que me pediu uma prova dentro das Escrituras Sagradas sobre o nome do unigênito Filho de Deus, deu para o irmão entender, com base nas Escrituras Sagradas, que o Filho de Deus tem um nome dado pelos anjos de Deus, Jesus Cristo. O anjo anunciou para Maria que ela iria ter um filho com o nome Jesus. Enquanto ele estava no ventre de Maria, era Jesus. Lucas 1:31. No dia que nasceu, passou a ser chamado de Jesus Cristo. Lucas 2:11. Os anjos vieram e disseram, depois do nascimento de Jesus Cristo: e é que eu vos trago boas notícias, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Com esses dois versículos de Lucas 1:31, Lucas 2:11, nós encontramos o nome do unigênito Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Se estas passagens das Escrituras Sagradas não foi o suficiente para lhes convencer sobre o nome do unigênito Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo, somente o Espírito Santo de Cristo poderá fazer o irmão entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Confira 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. 2 Pedro 1, 16 a 21. Para que serve as Escrituras e por quem foi escrito as Escrituras. Então este é o conselho revelado dos céus sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. É a palavra, Deus em Cristo seja louvado. Amém.